Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de meditação na Palavra de Deus. Para você que nos assiste em casa, a nossa alegria de poder compartilhar, mesmo no tempo de isolamento social, restrição, a frequência ao culto, nós podemos estudar a Palavra do nosso Deus, estarmos juntos e por meio desse tempo aqui reunidos, nós podemos meditar no Evangelho da Graça de Cristo. Então, você seja muito bem-vindo. Mais uma vez é a nossa alegria, o momento alto do nosso dia. Nesse domingo, nós podemos estudar a Palavra do nosso Deus. E o texto dessa manhã está situado em Mateus, capítulo 13, versículo 44 e 45. Diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que um homem acha e esconde de novo. Ele fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. É um desafio para nós, como todos que meditam na Palavra de Deus, compreender profundamente esse texto. Ele é muito rico em detalhes, embora seja apenas 2 versículos. Eles falam sobre parábolas do reino. Jesus já vem tratando com os seus discípulos acerca de algo muito importante. É como o Evangelho, como a Palavra de Deus, que ele traduz como semente, ela alcança a sua fase de crescimento. Ele conta a parábola do semeador, no capítulo 13. Ele diz que há dificuldades para essa palavra germinar, crescer e desenvolver. Há também uma noção que Jesus repassa para as pessoas, que o reino de Deus, assim como o Evangelho, ele é comparado a alguém que planta e o inimigo vem e semeia o joio. A continuidade do capítulo 13 vai dizer sobre isso. E os discípulos pensam que podem ir lá e arrancar o joio. Aí o mestre diz: não, deixa por enquanto, deixa elas crescerem. E quando estiverem prontas para a ceifa, a gente separa o joio do trigo. O texto também revela a nós que a palavra, como semente de Deus, ela é apresentada como a semente de mostarda, que ela, por ser pequena, desenvolve-se, cresce, vira uma árvore frondosa em que os pássaros vêm fazer seus ninhos. E por último, ele diz que a semente também é como, aliás, a palavra também é como alguém que tem uma massa e se coloca um fermento. Ele diz que esse fermento leveda toda a massa, ele inflama, ele incha e ele faz com que a massa se torne adulterada. Agora, na explicação da parábola, ele entra na condição de falar sobre a parábola do reino. Por quê? Antes ele fala sobre a visão do reino, como é que essa semente, boa semente, ela se destaca, passa por diversos caminhos, diversas circunstâncias. Eu até já abordei esse tema algumas vezes, sobre a palavra como aquela que cai sobre espinhos, e os espinhos sufocam a palavra, e Jesus traduz para os seus discípulos em particular, dizendo que essa palavra, ela tem alguém que recebe, é como alguém que recebe a palavra e coloca no coração com alegria, mas os espinhos, os prazeres, os deleites, elas sufocam a palavra e ela não pode crescer. Agora, nós entramos noutra dimensão. Jesus fala agora sobre a fé que o reino necessita para que possa ser compreendido. Ele diz sobre 2 tipos de tesouro. Um tesouro que alguém encontra ao passar por um campo e se depara com aquele inusitado bem, ele vai, enterra
vai para casa, vende e se desfaz de tudo que tem, de mais valioso que aquele homem possuía, ele retorna e compra aquele campo, e por estar ali, aquele tesouro, ele faz jus como proprietário daquela herança. Semelhantemente, ele conta outra parábola, a parábola do céu, do reino dos céus. Ele diz que é como um comerciante que procura uma pérola preciosa, uma pérola fina, e quando encontra, ele faz a mesma coisa. Ele procede de vender os seus bens e volta e adquire aquela pérola, né? Aparentemente, assim, sem uma análise mais profunda, a gente vê que esses são dois exemplos semelhantes de como a apresentação do reino está para cada um de nós. O que é que nós podemos observar nessas parábolas? A primeira coisa é que ela ilustra que o grande poder, a grande maravilha do reino de Deus tem um grande valor. Ela conta-nos que o reino de Deus, o Senhor conta que o reino, ele é valioso, é um bem extremamente valioso. E por que isso é significativo para nós? É porque essa parábola da pérola, tanto da pérola como do tesouro encontrado, ele nos remete a buscarmos nesse sentido o que isso de fato traz para a nossa vida. Então, o tesouro, ele está oculto. Ninguém sabe quem enterrou, ninguém sabe quem achou, apenas ele relata para que a gente, ao lê-la, possa de fato entender como própria, é nossa, é para a nossa vida. Isso é que diz respeito a todos que ouvem e todos que leem. E esse tesouro, a Bíblia diz que há uma interpretação paralela, né? No livro apócrifo Evangelho de Tomé, do apóstolo Tomé, é um que não é canonizado, mas ele traz referência a essa mesma parábola. Conta-nos, assim, que esse tesouro escondido, um pai, ele, por não sentir segurança na sua casa, havia muitos saques, muitos roubos, investidas de inimigo, ao entrar na casa, saqueava os bens, ele acha melhor enterrar esse tesouro que ele tinha. Então, o que acontece? O pai não conta para ninguém onde está o tesouro. O filho não sabe. Mas o que acontece? O pai vem a falecer. No Evangelho de Tomé, apócrifo, ou seja, não canônico, ele traz a ideia de que o pai não sabe, o filho não sabe, e esse filho, por se desfazer desse bem, ele vende a sua terra, e alguém, um comprador, adquire aquela terra e encontra aquele tesouro. Paralelamente, uma história parecida com o que o Evangelho de Cristo aqui em Mateus relata, mas tem outra conotação. O que nós abordamos aqui ao ler o Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44, é que tem alguns significados para nós, e alguns que eu quero destacar. O primeiro é que há a necessidade de percebermos o valor do reino de Deus, do Evangelho de Cristo, que está aparentemente oculto, né? Foi oculto durante muito tempo, pelos séculos passados, mas em Cristo se tornou notório, conhecido, entendido, visto, percebido pelas pessoas. Isso, quando a gente analisa o que é valioso para nós, podemos entender que Jesus diz que não há nada mais valioso do que o reino dos céus. Tanto que ele vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma é um dos bens mais preciosos, e essa alma, ela requer, ela deseja, ela almeja o reino eterno. Ela não quer morrer, ela não quer perecer. Então, descobrir esse tesouro, no primeiro momento da parábola do tesouro escondido, está oculto, o homem não está procurando. Ele encontra de uma forma em que ele não espera encontrar. É claro que todos nós desejamos encontrar tesouros, mas nem todos encontrarão. É uma questão até, quando nós olhamos e descobrimos algo, nós ficamos admirados.
É assim que acontece com aquele homem. Ele procura, ele vai caminhando por um campo, tropeça nesse tesouro. Ele não está escavando porque a terra pertence a outro, seria invasão de propriedade. Ele não teria direito sequer de estar cavando ali. Então, é algo que ele descobre sem querer. E Jesus trata o reino de Deus dessa forma. Muitas vezes nós não estamos querendo encontrar um tesouro, até porque não sabemos onde ele está. Mas quando o Evangelho chega ao nosso coração, a gente começa a perceber que ele tem em si mesmo algo valioso. E a gente começa a perceber que tudo que temos e somos ainda é insuficiente para adquirir. Você sabe muito bem que quando nós lemos as parábolas, entendemos que ela é uma visão espiritual e que Jesus traduz em coisas simples, uma símile, uma comparação, uma alegoria. Então, nem tudo aquilo que está na parábola é de fato o precioso, o cerne do entendimento. Não é tudo aquilo que está ali, até porque nós entendemos que não compramos o reino de Deus. Não há como comprar, mas a parábola deixa claro para nós que é só uma interpretação de que tudo aquilo que eu tenho, e quando eu encontro o Evangelho, quando eu me deparo com ele, eu sei que ele é um tesouro incalculável e eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que considerá-lo, até por causa da sua própria essência, melhor do que tudo que eu tenho. Então o homem volta, pega o tesouro, ele vai em casa, vende tudo que tem, adquire o campo e se torna proprietário, porque o tesouro dentro do campo, do terreno que ele adquire, será dele agora e ele vai se contentar. Diz o texto para nós, primeiramente, que esse tesouro escondido, achado, torna o homem muito feliz. E aqui eu quero chamar sua atenção para um ponto. Quando nós encontramos o Evangelho, eu não sei se você já teve essa satisfação, esse privilégio, a nossa vida tem um curso diferente, tem uma alegria invisível, há algo que brota dentro de nós. A Bíblia diz que quando nós encontramos o Senhor, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, diz lá no Salmo, e a nossa boca se encheu de um riso, e nós não nos contentávamos em nós mesmos. Então isso extravasa, isso ultrapassa o limite da alegria. Foi o que aconteceu com esse homem. Outra característica desse encontro, desse tesouro, é que quando se descobre o valor do seu bem, há uma grande surpresa. Irmãos, quando nós encontramos o Evangelho, nós ficamos como quem sonha. Há uma surpresa. Há algo que a gente dizia assim: olha, há tanto tempo eu poderia ter encontrado esse tesouro, mas só agora. Quantos se convertem a partir de uma idade já avançada e dizem: olha, por que vocês não me falaram desse tesouro? Por que vocês não me falaram desse Evangelho? Quanto tempo eu perdi? Eu conheci muitas pessoas ao longo da minha vida que elas diziam para mim que perderam muito tempo. O tesouro veio numa época muito tardia. Então, há uma descoberta, há uma surpresa e há também uma característica do homem que encontra. O texto não diz seu nome e nós podemos fazer algumas conjecturas. A primeira é que há no coração daquele homem um senso de honestidade. Veja que ele não pega e rouba o tesouro. O que é que ele faz? Ele quer adquirir por meio lícito. Ele vai, vende seus bens, retorna e ele adquire o campo. O que estiver ali no campo é propriedade dele. Ele não se apropria antes do tempo. Então veja que nós podemos fazer uma interpretação de que ao longo da nossa vida, quando nós nos deparamos, vamos conhecendo a palavra, vamos ouvindo o testemunho, vamos meditando nas Escrituras, há em nós um senso de correção, honestidade, zelo, e nós podemos também perceber que esse baú, esse tesouro encontrado, simboliza também muitas coisas que nós recebemos. Não é apenas o valor intrínseco do tesouro,
mas o tesouro tem várias espécies de bens ali dentro, né? Talvez a gente possa comparar com os dons, os talentos, as habilidades. Nós podemos comparar aquele tesouro riquíssimo em paz, em alegria, em harmonia, em justiça. Esses fazem parte do tesouro que nós encontramos. Qual é o maior tesouro? A salvação. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido, e nós fomos encontrados pelo Evangelho. Então, duas coisas nós podemos dizer. Na primeira parábola, entendemos que a pessoa não estava procurando. Por falta, talvez, de uma explicação melhor, nós podemos dizer que ele estava passando por aquele campo e ele se deparou com o tesouro. Quantas vezes o Evangelho acontece assim para nós? A gente vai até o culto, vai à igreja, a gente ouve alguém falando para nós, compartilhando algo íntimo, algo especial da vida dela, e aquilo vai despertando em nós a nossa curiosidade, né? Nós somos trabalhados por Deus de várias formas. Então, no primeiro caso, o homem passa sem saber que aquilo era de fato um tesouro. Mas no segundo caso, a Bíblia diz que o homem que quer encontrar uma pérola preciosa, e quando ele encontra, faz a mesma coisa, vai, vende tudo e vem encontrar e comprar pérola, já é alguém que está procurando. E nesse quadro nós encontramos muitas pessoas. Tem pessoas que estão angustiadas e querem uma resolução para o seu problema. Estão vivendo uma vida muito aquém daquilo que gostariam. Então elas perceberam que, rodeando todas as áreas da sua vida, batendo em muitas portas, elas não encontraram esse tesouro. É como esse comerciante. Esse comerciante ele já tinha uma gama de bens, mas ele está atrás, à procura de algo que possa fazer diferença. Ele sabe negociar, ele sabe viver nesse mundo, mas ele não encontrou ainda a satisfação plena. Então veja você, meu irmão, minha irmã, que nós podemos ser como esse homem, né, que percebemos que está faltando algo. A pérola de grande valor ainda não encontramos e a gente busca por todos os meios, batemos numa porta, batemos noutra, até nos depararmos com esse bem tão fantástico, tão maravilhoso. Então, o texto vai nos dizer que tudo que nós temos, nós consideramos e atribuímos um preço, um valor. Veja que nos dois casos, Jesus compara aqui a ideia de que nós voltamos para a nossa casa, avaliamos o que possuímos. E aqui eu quero chamar sua atenção por um ponto. Você sabia que você tem muitos bens? Que você é proprietário de muitas riquezas? Que as coisas que você adquiriu com trabalho, com esforço, com empenho, eles têm um valor. Ninguém nega isso. Mas o que a palavra de Deus quer nos mostrar é que esses valores que você adquiriu honestamente, com suor, com empenho, com zelo, economizando, comprando aqui, vendo as melhores oportunidades, ao se comparar com o Evangelho, eles não têm um valor comparativamente. Eles são muito aquém, porque o Evangelho de Cristo é algo que é muito valioso. É a melhor coisa que alguém pode encontrar. Então, o que é que nós podemos fazer à luz dessa reflexão? É avaliar o que temos, o que possuímos. O que é que nós temos de valioso? Vocês confiam em quê? Muitos confiam nas riquezas, outros na força, na capacidade, outros nos amigos, nos empreendimentos, nos investimentos que tem feito. Mas se você não trocar ou não considerar essas coisas menos do que o tesouro do reino, o texto diz que você vai continuar ainda pensando que está rico, mas você é uma pessoa ainda muito pobre. Outra característica
que o texto nos fala é que nós não podemos perder a oportunidade. Ora, encontramos um tesouro, não vamos deixar para o outro dia. Nós temos que negociar o que temos, rever aquilo que possuímos para poder adquirir esse bem maravilhoso. Jesus diz que aquele que não abandona a casa, lá, tudo que possui e vem e segue-me, não é digno dele. Então, nós temos que avaliar as oportunidades. As oportunidades muitas vezes só batem uma vez na nossa porta. Quantas vezes nós temos ouvido o Evangelho, lido a palavra, ouvido sobre Cristo e não temos tomado uma decisão. Vender tudo o que tem significa um ato de escolha. A salvação, nós entendemos aqui que é um tesouro, o campo é um caminho, a venda dos bens é uma decisão e o valor do campo é o que consideramos de mais valioso. Interessante é que Jesus diz: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Ele não está combatendo quem tem recursos, ele está dizendo que aquele que considera as suas coisas mais valiosas do que tudo, ele não encontrou ainda a verdadeira riqueza. O tesouro, que é incalculável, imensurável, é a salvação que Jesus quer dar de graça. A satisfação que nós temos tem que valer a pena. Se algo que nós adquirimos, consideramos agora mais valioso do que tudo, não nos trouxer satisfação, vai significar que nós investimos em algo errado, em algo que não nos deu contentamento. Então, eu quero pensar com você que não é o tesouro escondido que tinha um valor, uma porcentagem de valor. Não, eu não estou comparando aqui o que nós temos, o que nós adquirimos. O que eu estou dizendo é que, pelo texto, nós entendemos que os bens do homem, todos eles, não fazem jus ao maior tesouro que Jesus quer que a gente encontre. Foi por isso que o valor era incomparavelmente maior. Ele não pensou duas vezes. Ele não cogitou em sua mente de dizer assim: não, esse tesouro não me pertence, eu não posso tê-lo, é demais para mim. Não, ele diz: não, esse tesouro é meu, eu achei e eu tenho que me apropriar desse campo com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou. Então, esses são os intervalos que nos marcam assim nessa condição de entendermos isso. E, continuando o texto, a Bíblia vai dizer aqui que Jesus se direciona assim aos discípulos e pergunta, no versículo 51 do capítulo 13. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam estas coisas? Eles disseram: sim. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como o pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Veja que coisa interessante. Jesus ensina que nós muitas vezes consideramos temos tudo. Já estamos satisfeitos, já temos os nossos recursos, os nossos projetos, sonhos, então nos contentamos. É isso, a vida é isso. Mas até então, quando nós considerarmos que somos mestres da lei, entendidos da vida, conhecedor de todas as coisas, e não percebermos o quanto é necessário, como um pai de família, se tornar discípulo, como é que nós vamos tirar coisas novas da nossa própria essência, do nosso ser? Jesus vai dizer para esses discípulos que eles, se eles compreendem essa verdade, eles estão mais do que bem-aventurados. O tesouro escondido e a pérola de grande valor são instrumentos de Deus à disposição de todo aquele que quer encontrar. Aquele que procura, acha de Jesus. Aquele que busca, encontra, e o que pede, se lhe dará. Eu entendo, irmãos, que nós vivemos um tempo oportuno para que o Evangelho possa, de fato, mostrar a nós e às pessoas com quem convivemos
se ela é a maior coisa que Jesus nos disse. Se Ele nos ensinou que o Evangelho é importante, é valioso, por que nós não dedicamos em possuí-lo e adquiri-lo com toda a nossa força? Quero concluir dizendo para você, nós vivemos a partir daquilo que nós conseguimos adquirir. São os bens, são os recursos, são o que nós consideramos valiosos que vão nos identificar. Tem pessoas apegadas a tantas coisas, menos ao Evangelho. Tem pessoas que se dedicam tanto em conquistarem, mas o Evangelho é tão distante e é um bem maravilhoso. Eu sei que se nós não acordarmos dessa realidade, vamos viver dentro de uma bolha, de um mundo que muitas vezes não ultrapassa o contentamento. E a partir disso, tudo aquilo que temos não vai nos dar satisfação. Então eu chamo a sua atenção para esse ponto. Muitas vezes as pessoas querem estar no nosso lugar. Elas valorizam o que nós temos. Elas reconhecem, tem aquela ideia a grama do vizinho é mais verde. Você tem percebido pessoas que servem a Cristo, que andam na verdade, que andam com Jesus, que se apropriaram do Evangelho? Como é a vida deles? Você tem essa noção de que eles são pessoas que consideraram o reino o bem mais precioso? O Evangelho entrou em suas vidas e eles são contentes, porque deram um grande passo, consideraram tudo que tinha ainda insignificante comparado ao reino. Eu entendo e penso que você também pode entender. Quando você encontrar o Evangelho de fato e de verdade, a sua vida não vai ser mais a mesma. Vai haver alegria no seu coração. Você vai transbordar em uma alegria invisível. As pessoas ao seu redor vão notar em você que você de fato encontrou aquele grande tesouro, aquela pérola preciosa de fino valor. Que Deus nos dê esse coração desejoso de ter o Evangelho, que ao longo da vida teve os seus percursos. Lutou contra os espinhos, caiu em terra seca, foi plantado e o joio quis crescer e sufocar, foi colocado como um fermento que tentou inibir a massa ou dar outra característica a ela, como o grão de mostarda, também tão frondoso, tão belo, que deu sombra aos pássaros, deu alimento a todos, mas também como algo inusitado. A honestidade brotou no coração. A pessoa descobriu um grande valor e ele não deixou aquilo passar despercebido. Que Deus dê a você assim o desejo de ouvir a palavra, de crescer na fé, de ser alimentado com o Evangelho de Cristo. Somente assim a sua vida terá um grande valor e você compartilhará esse valor com todas as pessoas e dirá: de fato, eu perdi muito tempo. Esse tesouro estava escondido, estava oculto a mim, mas o Senhor me revelou onde ele estava. E de forma alguma eu vou perder essa oportunidade de ter comigo o bem mais precioso que pode mudar a minha história. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração também. Que você aprenda nessa meditação, nessa breve reflexão, a ter uma vida que considere a Cristo o melhor presente que Deus nos deu. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos, porque o Senhor é o melhor tesouro, o presente dado dos céus. O Senhor nos trouxe a salvação. O Senhor nos confiou a herança maior de sermos herdeiros com Cristo, de Deus e co-herdeiro com Cristo. Obrigado, Pai, por nos presentear assim. Obrigado por nos amar dessa forma que o Senhor nos ama. Que essa palavra possa ser aplicada no coração de todos os que estão ouvindo. Sejam eles edificados e fortalecidos no Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha você um dia especial. Logo mais à noite nós teremos
a nossa live, em que todos ouvirão a palavra de Deus. Convide seu irmão, seu amigo, seu vizinho. A partir das 19h30 de hoje, nós estaremos juntos novamente. Deus te abençoe, tenha você um dia especial na presença do Senhor.